Olá, meninas e meninos, tudo tranquilo? Bom, com essa aula de hoje nós vamos fechar, né, uma ideia que nós iniciamos na aula passada, a aula sobre qualidades fisiológicas do som, fechar uma ideia, porque se você assistir a aula você lembra, nós temos três qualidades fisiológicas, né, do som, né? A altura, a intensidade e o timbre, correto? Dessas três, a intensidade é a única que tem uma parte de cálculo que a gente precisa trabalhar aqui, né? E a gente viu essa parte de cálculo, a intensidade, a potência sobre a área e tal. Só que, como a intensidade é aquela qualidade fisiológica que permite a gente diferenciar sons fortes, de grande volume, som volumoso, de sons fracos, né, de volume baixo, né? Essa qualidade fisiológica, ela traz consigo a ideia da energia carregada pela onda. E essa energia, quando chega no ouvido da gente, pode, né, além de gerar a capacidade, né, da gente entender aquele som, né, a possibilidade da gente ter sensibilidade auditiva àquele som, dependendo da energia que o som carrega, isso pode trazer malefícios, né? A pessoa pode ter problema auditivo se ela ficar exposta a som de uma intensidade sonora tal que lhe prejudique, né? Por isso que a gente tem o chamado nível sonoro, que faz essa medida, né? E, inclusive, né, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, porque Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, eles são obrigados a regular esse tipo de coisa, a criar leis para que, por exemplo, numa situação de uma empresa que, né, lá no trabalho da empresa gere-se um som de intensidade grande, alta intensidade, os funcionários expostos a esse som pode vir a ter problema auditivo, né? Então, tem que ter leis para cuidar dessa situação, para garantir para o trabalhador, né, condições para ele trabalhar e não ter esse tipo de problema, como, por exemplo, usar equipamento de proteção individual. A gente vai falar disso mais para frente também, né? Ou não ficar tanto tempo exposto àquele som de intensidade alta, né? Então, são situações que têm que ser criadas para preservar a saúde auditiva do empregado, né? Então, e inclusive, muitas vezes as pessoas nem fazem noção disso, ou não têm um controle, não tem uma fiscalização. Então, às vezes, as pessoas vão trabalhar em certos lugares que têm nível sonoro alto, né? E isso pode lhe trazer malefício, pode gerar problema para a pessoa, né, em função dessa exposição, tá certo? Então, o nível sonoro é uma grandeza física que teve que ser inventada para lidar com uma situação que os fonoaudiólogos, os médicos, os otorrinos, né, o pessoal que lida com essa área dentro da medicina, eles não conseguiam, com o que eles tinham na mão, é, analisar certas situações. Então, o nível sonoro é uma grandeza física ondulatória que teve que ser criada para estudar certas situações que, antes da sua invenção, antes da sua definição, ficava prejudicado a análise de certas situações, tá certo? Então, o nível sonoro, antes de vir para cá, olha só, deixa eu abrir uma janelinha aqui, eu vou sumir da tela, né? Eu já preparei essa tabelinha anteriormente para a gente falar da seguinte situação. Imagina que você vai lá num aparelho de som, certo? E você põe uma música para tocar no aparelho de som no volume 2, certo? Imagina que passou um certo tempo, você amplia o volume, você vai lá no, no potenciômetro que a gente fala, né, no controlador, no regulador de volume, e você passa do volume 2 para o volume 4. Isso quer dizer que você ampliou o volume duas vezes, certo? Então você multiplicou o volume por 2, correto? Agora, se alguém te perguntasse qual foi o aumento da sensação auditiva que você teve quando você ampliou o volume de 2 para 4, quando você multiplicou o volume por 2? Às vezes as pessoas não conseguem quantificar isso direito, mas
por instrumentos, por análise laboratorial, percebe-se que a sensação auditiva de uma pessoa, quando ela dobra o volume da fonte sonora, não é também o dobro, mas a sensação auditiva é que o som ficou 100 vezes mais intenso do que ele era antes. Ao passo que, se a gente mudar um pouco a experiência, vamos supor que você estava no volume 2. E aí você foi lá e trocou o volume 2 para o volume 6. De 2 foi para 6. Ou seja, você multiplicou o volume por 3, correto? Multiplicou por 3. E a sua sensação auditiva, ela multiplicou por 3 também? Não. O que se experimenta é que a sensação auditiva de uma pessoa amplia 1000 vezes em relação à situação anterior do que a pessoa estava ouvindo anteriormente. Agora vamos modificar mais uma vez a experiência. Em vez de passar de 2 para 4 ou de 2 para 6, imagina que o volume é aumentado de 2 para 8 lá no equipamento. Ou seja, você ampliou o volume 4 vezes, correto? De 2 para 8, 4 vezes 2, 8. Mas, de novo, a sensação auditiva é que o som ampliou 1, 2, 3, 4, 10.000 vezes, certo? Então, não existe uma relação direta e reta entre o aumento do volume e o aumento da sensação auditiva daquele som, tá certo? Não é uma regra de três, entendeu? Exata. Então, baseado nisso, eu citei agora há pouco, né? Baseado nisso, o pessoal da área médica que lida com audição, eles tiveram que criar uma grandeza física nova que não existia para poder lidar com essa sensação de aumento da intensidade sonora que não corresponde ao aumento do volume experimentado lá no equipamento, tá certo? Então é por isso que, voltando aqui, é por isso que foi inventado o nível sonoro. Então, nesse pequeno texto inicial aqui, fala-se justamente isso, que quando a gente multiplica o volume de um som por um determinado fator, a sensação auditiva é que o aumento da intensidade não foi no mesmo fator, tá certo? O aumento foi diferente. Então, para medir essa intensidade do ouvido, que o ouvido sente da ampliação do volume de uma fonte sonora, foi criado o nível sonoro, que nós vamos usar, né, o beta como simbologia, tá, para o nível sonoro, ou N, N de nível sonoro, tá certo? Eu vou usar o beta porque é o símbolo mais comum, mas você pode usar o N maiúsculo também. Além de nível sonoro, a gente também pode chamar de nível de intensidade sonora, tá bom? Então, olha só, antes da gente seguir aqui, eu queria te mostrar uma coisa. Eu citei agora há pouco que não dá para fazer uma regra de 3. Certo? Não dá para fazer uma regra de 3. Ah, o volume aumentou 2 vezes, a intensidade, ou melhor, o nível sonoro vai aumentar 2 vezes também. Não é uma regra de 3. Mas repara um detalhe. Vamos voltar para aquela tabelinha. Olha só. Repara uma coisa aqui. Está vendo que aqui vezes 2, aqui 2 zeros. Aqui vezes 3, aqui 3 zeros. Aqui vezes 4, aqui 4 zeros. Tá certo? Vezes 5 vai aparecer 100.000. Vezes 6 vai aparecer 1.000.000. E isso denota, tá certo? Matematicamente, denota a aplicação de um processo que, se você perceber, a escala de aumento não é uma escala direta. E a única escala matemática para trabalhar com aquela relação que a gente viu na tabelinha, infelizmente para alguns, ou felizmente para outros, né? A única forma da gente fazer essa relação, matematicamente falando, é através de função logarítmica.
Aí tem gente que, né, quando eu falo em aula, vamos usar logaritmo. Tem gente que torce o nariz na hora, né? Fala assim, meu Deus, não, logaritmo não, e não sei o quê. Eu não gosto de logaritmo, odeio logaritmo, etc. Só que, quando a gente trabalha logaritmo aqui em física, a gente lida com o logaritmo de maneira mais simples possível. A gente vai trabalhar só com algumas propriedades logarítmicas e nós vamos trabalhar com logaritmo base 10, tá certo? Não é nada muito complicado. Inclusive, eu vou falar de funções não, de eh, propriedades logarítmicas durante essa aula. Vou fazer exercício para te mostrar. Deu uma engasgada aqui. Para te mostrar como a gente vai lidar com o logaritmo nas questões, mas não é nada fora do comum, não. Exige um pouco de treino, exige um pouco de ambientação em cima da ideia, ou você vai falar assim, mas eu nunca vi logaritmo na vida, né? Não tem problema também, é só um recurso matemático para a gente poder fazer determinados cálculos, tá certo? Daí eu vou te mostrar, não vai ser a mesma linguagem que um professor de matemática, não vai ser com o mesmo estilo de um professor de matemática, que saca muito mais disso do que eu, obviamente, mas vai ser o necessário para a nossa aplicação aqui, aquilo que a gente vai precisar para poder resolver as nossas situações em física. Tudo bem? Bom, liberando o slide aqui. Bem, por definição, o chamado nível sonoro ele é definido como o log de I dividido por I0. O que é esse I e o que é esse zero, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, esse I aqui, esse I aqui é a intensidade do som que você está ouvindo, certo? Num determinado momento. E esse I0 aqui, lembra de S0 lá da equação do sorvete? É S igual a S0 mais VT? Esse zerinho significa inicial, né? Então, nesse nosso caso aqui, essa intensidade zero ou O, IO, né? Essa intensidade vai ser a chamada inicial. Eu já vou falar dela um pouquinho melhor mais para frente. Essa intensidade é a menor energia que um som precisa ter para a gente poder ter sensação auditiva. Tá certo? Ok? Bem, o beta, como vocês já viram, eu dei um spoiler, o beta ele é dado em Bell, em homenagem ao Alexandre Graham Bell, um cara que trabalhou muito com a ideia de telecomunicações, inventou o telefone, né, de transmissões e tal. Então, em homenagem, essa grandeza a nível sonoro tem unidade Bell, porque na verdade o número que a gente calcula aqui, ó, né, com essa expressão, ele é um número puro, certo? 10, 20, 50, 60, né? É só um número, tá? Mas, então, por unidade em termos de homenagem, foi dado o Bell. Por isso que você vai ver nas tabelas que a gente vai mostrar daqui a pouco, vai aparecer tudo em Bell. Na verdade, não aparece tudo em Bell. Na verdade, aparece em decibel. Porque o Bell você estar exposto a um som de 1 Bell é um som tão intenso que vai prejudicar o seu ouvido com toda certeza. Então, a gente está exposto normalmente a sons que são menores do que 1 Bell. E por isso foi colocado, em vez de Bell na equação, foi colocado um 10. Esse 10 aqui, ó, multiplicando aqui, ó, porque quando a gente passa esse 10 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, ele divide o Bell por 10, ou seja, dá a unidade decibel, tá certo? Então, os valores que a gente vai se vai trabalhar, que a gente vai encontrar, que a gente vai precisar fazer relações, vão estar todos em decibel, tá certo? Beleza? É só por uma questão de organização e de trabalhar com os valores mais fáceis de analisar, tá certo? Do que o Bell, que é um valor grande, é uma sensação auditiva mesmo, 1 Bell tem uma sensação auditiva tão forte que vai gerar problemas auditivos na pessoa que estiver exposto a esse som. Tá certo? Beleza? Então, seguindo.
Agora, olha só, aqui que chega o ponto do I0 que eu mencionei agora há pouco, né? Valores comuns importantes relativos ao nível sonoro. Bom, quando em um momento para trás, lá na aula de conceitos básicos e na aula passada sobre acústica e qualidades fisiológicas, em que eu mostrei para vocês o chamado intervalo audível, né? Aquele intervalo de 20 a 20 mil hertz em que o ser humano ele escuta os sons que chegam nele. Abaixo de 20 hertz, o infrassom, nós não escutamos. Acima de 20 mil hertz, o ultrassom, nós não escutamos. Só que, quando a gente fala isso para vocês, dá a impressão de que se o som tiver entre 20 e 20 mil hertz, ele sempre vai ser escutado por um ser humano. Claro, lembra que esse intervalo de 20 a 20 mil ele é meio variável, né? Tem pessoas que não têm esse intervalo. Eu mesmo, né? Eu falei para vocês na aula passada que o meu intervalo já é mais curtinho, né? Por causa da idade, por causa que no meu ouvido, né? Eu não tenho muita pena dele. Vocês, né? Não me conhecem pessoalmente, né? Vocês nunca me viram na escola, mas eu estou sempre com o fone de ouvido na orelha e sempre ouvindo músicas, vamos dizer assim, não são muito gospel, não são muito calminhas, né? Eu gosto de uma música um pouco mais agitada, mais pauleira, entendeu? Então, nesse caso, meu ouvido ele já foi muito prejudicado, então o intervalo é menor. Mas voltando à ideia aqui, dá a impressão de que se o som tiver entre 20 e 20 mil, a gente vai ouvir todas as vezes. E não é verdade. Precisa que esse som traga uma energia mínima com ele, a chamada intensidade mínima, como que você está vendo aí no slide. Se a energia que um som carrega é menor do que essa intensidade mínima aí, nosso ouvido não capta. Não importa se ele tiver, o som tiver entre 20 e 20 mil hertz. Não importa. Certo? Então, a gente vai ter que, a partir de agora, analisar duas coisas para perceber se o som é audível ou não ao ser humano. Estar dentro do intervalo audível de 20 a 20 mil hertz e ter intensidade no mínimo 10 a menos 12. Certo? E esse valor também é variável. Na média, a população do mundo é um resultado experimental, é esse valor. Aí, né, pode ter variações de pessoa para pessoa também. Outro detalhe é que tem pessoas que falam assim, pô, mas esse valor é muito pequenininho, é 10 a menos 12, é 0,0000000, é uma energia muito pequena que essa onda carrega para a gente poder detectar. Só que essa energia está baseada no metro quadrado, tá vendo? Metro quadrado é uma coisa grande. Quando a gente transfere esse valor para milímetro quadrado, que é o espacinho que a gente tem no tímpano, esse valor da intensidade mínima aumenta aplicado numa área menor, tá certo? Então já dá um valor maior do que esse aí, mas a gente usa esse por se tratar do sistema internacional, por estar em watt por metro quadrado, que é o sistema internacional para intensidade. Fechou? Tá certo? Então, no mínimo, um som vai ter que trazer essa energia consigo, senão o nosso ouvido não capta, mesmo se estiver dentro do intervalo audível. Fechou? Bom, esse som aqui, a intensidade mínima, também é chamado de limiar. Deixa eu tirar aqui minha. Limiar da audição. O que é limiar? É começo, início. Então, é o início da audição, é considerado 0 decibéis. Tá certo? A gente começa a escutar a partir da intensidade mínima. Esse é o começo. Aí tem alguém que pode perguntar, mas tem limite para cima? Porque esse é o limite para baixo, né? Tem limite para cima? Na verdade, não tem limite, mas tem o ponto aonde a gente vai começar a ter problemas. Por exemplo, a intensidade máxima, entre aspas, que é 1 watt por metro quadrado, essa intensidade é o que a gente chama de limiar da dor, é os 120 decibéis. Certo? A partir desse ponto de 120 decibéis para mais, você vai ter o seu ouvido prejudicado. Certo? Por isso que chama limiar da dor. A partir desse ponto você vai sentir dor e conforme o tempo que você ficar exposto a esse som, você pode ter problemas auditivos que podem ser provisórios ou podem ser
permanentes, certo? Se você é uma pessoa que nem eu, por exemplo, que gosta desse som mais pesado, e você vai num show e você fica perto da caixa de som ali, você já deve ter experimentado a situação que eu já experimentei de você, às vezes, 2, 3 horas depois que acabou o show ali, você ainda está ouvindo um zumbido na sua cabeça. Isso é porque você recebeu muita intensidade sonora com um tempo demasiado também. Tá certo? Precisa de um tempo para o sistema voltar ao normal. Mas aí você percebe que se você ficar muito tempo exposto, numa intensidade grande, você pode ter problemas. Tem pessoas que têm um zumbido no ouvido assim, o tempo todo, por causa de algum problema em relação a ter se exposto muito a som intenso, tá certo? E você pode, inclusive, né, você tem que levar em consideração a situação de que essa intensidade sonora ela pode ser tão alta, tão grande, que pode gerar um problema permanente no ouvido, como eu disse, e pode gerar até morte, tá certo? O som ele pode trazer tanta energia que vai estourar o seu tímpano por dentro, pode dar uma hemorragia interna e você morrer, tá certo? E a gente vai ver em que momentos isso pode acontecer, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Ok? Esses dois valores, então, tá certo? Esse aqui, o limiar da dor e o limiar da audição, são valores importantes da gente ter noção deles, tá bom? Bem, e seguindo, aí vem propriedades logarítmicas úteis, tá certo? Quando a gente for trabalhar a parte matemática, a hora de a gente aplicar a equação, a gente vai ter que lidar com essas propriedades aqui quase que sempre, tá bom? Bom, aqui, logaritmo de A elevado a B, certo? Você vai pegar esse expoente B e vai passar ele aqui para frente, ó, multiplicando o log de A. Tá vendo aqui, ó? Log de A na B é B log de A, tá? É só um movimento que você faz, é só um mecanismo, tá certo? Para a gente poder trabalhar a parte matemática. Log de A na B é B log de A, tá bom? Bem, aí, log de A vezes B, log do produto que a gente fala, ou log da multiplicação. Log da multiplicação é a soma dos logs. Então, log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Ou seja, log de 4 vezes 2 é o log de 4 mais o log de 2, que é a mesma coisa que log de 8. Tá certo? Bom, seguindo, o log da divisão. Se o log da multiplicação aqui ó, é a soma dos logs, o log da divisão é a subtração. Você vai pegar o log de A e subtrair do log de B. Aí você fala assim, você citou o log de 4, log de 2, log de 8, log de 3. Como que a gente vai ter esses valores numéricos? Dois caminhos. Na verdade são três. Um, uma calculadora, tá certo? Dois, uma tabela de logaritmos. 3, a questão te dá. Qual você acha que mais vai acontecer com você? A questão vai dar, quando necessário, o log de um número. Tá certo? Log de 2, log de 3, log de 4, log de 5. Tá beleza? A não ser que seja o log de 10, porque o log de 10 é fixo, valor 1. Tá certo? Os outros logs, a questão é obrigada a te dar de alguma forma. Tá bem? Ou você apela para uma calculadora, que tem lá como você tirar o log, ou você tem uma tabela de logaritmos, uma coisa que nem se encontra mais. Na minha época de estudante, quando não tinha calculadora do jeito que tem hoje, tinha gente que trabalhava com tabela de logaritmos, mas hoje isso é uma coisa de museu mesmo, ninguém mexe mais com isso, porque tem calculadora para fazer isso pela gente. Tá bom? Ok? Mas tranquilo, por quê? Porque quando isso aparece num vestibular que não tem calculadora para você usar, eles te dão os valores para você poder trabalhar. Correto? Bom, mas você vai ver, quando a gente começar a lidar, você vai ver que vai ter, muitas vezes, vai ter um caminho que a gente vai seguir para a resolução de determinados problemas que vão seguir mais ou menos a mesma prática. E você faz um, faz dois, faz três, daqui a pouco você está fazendo todos porque é o mesmo jeito de trabalhar. Certo? Bom, então, aqui estou te mostrando uma tabelinha só para você ter uma noção de alguns valores, né, comuns de decibéis,
de nível sonoro, né? Por exemplo, aqui, né? O valor de 70 decibéis. Uma rua com uma certa movimentação chega a 70 decibéis. Uma campainha pode chegar a 80. Claro que esses valores são médios, né? Bom, aspirador de pó liquidificador, 90 decibéis. Tá certo? Fone de ouvido, ó, o que eu estava falando, cortador de grama, já chega a 100 decibéis. Está vendo a escalada das cores? Está ficando cada vez mais indo para o vermelho, que é perigo, né? É perigo. Tá certo? Olha lá, 110 decibéis, uma sirene de ambulância, uma serra elétrica, 120 decibéis, um show de rock. Aí eu faço uma observação, né? Que eu acho que isso aí, que aparece em muitas tabelas, eu acho preconceito com o pessoal do rock, né? Porque não precisa ser rock para ter um show, perdão, um 120 decibéis. Você pode ter uma sinfônica alcançando 120 decibéis. Você pode ter uma música pop, uma valsa, não interessa o estilo musical, tá certo? Mas é que o povo põe isso aí porque rock é barulheira e não sei o que, isso é preconceito musical, certo? Beleza, mas é claro que a gente faz a relação, né? Mais fácil, né? Bom, agora olha o perigo aqui, ó. Quando passa de 120, por exemplo, 130 decibéis, arma de fogo, isso já começa a ser muito complicado. 140 decibéis, turbina de avião a jato, se você ficar exposto a uma turbina de avião, 140 decibéis, é muito provável que você morra. Exatamente isso. Você tenha hemorragia interna e você morra. Tá certo? Claro que depende do tempo de exposição, mas para esse nível sonoro o tempo é muito pequeno. Por isso que você não vê avião, aeroporto, você não vê ninguém na pista enquanto que o avião não desligar motores. E mesmo depois que desligam, quem está ali na pista está sempre com um fone, um protetor auricular externo e um protetor auricular interno, que é um laranjinha pequenininho, uma almofadinha assim que eles colocam, certo? Para proteger mais ainda, tá certo? Porque é necessário, porque se por um acaso uma turbina daquela liga, né, por acaso, o som é muito forte e pode até matar as pessoas que estiverem perto ali. Beleza? Bom, seguindo aqui. Aí vai ter outra tabela aqui, ó, só por uma questão de curiosidade, mas para você ter noção também, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, né, essa tabela já é mais completa, né? Então ela tem aqui traz sons, ó, conforto acústico, um som muito baixo, moderado. Você vai de 0 até 50 decibéis aqui, entendeu? Então aqui o 0 decibéis limiar do som, o limiar da audição. Aqui o limite para o sono, tá certo? Daqui para cá você consegue dormir, é claro que também varia de pessoa para pessoa, mas dormir tranquilo. Daqui para cá já começa a atrapalhar um pouco, tá certo? Agora olha só, olha aqui, ó, né? A gente já tem sons moderado alto, alto, muito alto, tá certo? Em termos de intensidade, tá? Atenção num detalhe aqui, ó. 90 decibéis é o secador de cabelos. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha num salão, trabalha secando o cabelo no salão. A pessoa entra 8 da manhã, sai 18 horas. Intervalo lá de 2 horas para almoçar, quando tem. Porque quem trabalha nesse tipo de emprego, às vezes não tem horário direitinho, entendeu? É cliente chegando, principalmente horário do almoço, porque é o horário que o cliente tem tempo, às vezes, né? É o intervalo dele, mas é a hora que o pessoal do salão trabalha, né? Então, agora imagina a pessoa ficar o dia inteirinho ali no secador, aquele barulho na cabeça dela. O Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, que regulam esse tipo de coisa, dizem que uma pessoa só pode ficar exposta ao barulho de um secador de cabelos no máximo 4 horas por dia. E muitas vezes a pessoa passa disso e bastante. Certo? Então, muitas vezes a pessoa que trabalha nesse tipo de emprego nem sabe dessa situação, tá certo? Ela não recebe nenhum a mais no salário dela por insalubridade que a gente fala, por estar exposto a esse som muito elevado, esse nível sonoro muito elevado.
tá certo? Tá? Se você vai secar o cabelo em casa 5 minutos, 10 minutos, não dá nada, mas a pessoa passa horas exposta a isso, tá certo? E aí vai, ó, tá vendo? Ó o avião aqui, ó, 135, 140 decibéis. Se você tiver contato com esse som, você vai ter surdez praticamente imediata e você pode morrer por conta disso também, certo? Ok? Tá vendo? É muito perigoso ficar exposto a sons de nível sonoro elevado, tá bom? Bom, o nível sonoro ele é medido por um decibelímetro, um equipamento, né, que faz a medição desse nível sonoro, só para você saber, né? E vamos lá, aqui ó, uma questão do Enem para lidar com essa ideia de nível sonoro, né? Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda, tá? Altura da onda, amplitude da onda, frequência da onda, velocidade ou timbre, né? E aí toma cuidado, não confunda a altura da onda do jeito que a gente fala no dia a dia com a altura da onda que a gente fala em física, tá certo? A altura da onda em física tem a ver com o que a gente viu na aula passada, tem a ver com frequência, né? Então essas duas respostas, a frequência e a altura, já não cabem, porque as duas são sinônimos. Frequência e altura para nós são sinônimos, né? Aí a velocidade da onda não interfere em nada, o timbre é o formato da onda, que isso não faz diferença também. A única que sobra, que de fato é a verdadeira, é a amplitude. Lembra que a amplitude tem a ver com a energia e, nesse caso, o nível sonoro tem a ver com a energia que a onda carrega, certo? Então, nesse caso, é a amplitude da onda sonora, que tem a ver com a energia, que tem a ver com a intensidade e tem a ver com o nível sonoro, certo? Ok? Bom, questão do livro de vocês, página 454, questão 6. Suponha que, para regressar a casa, uma pessoa tenha que passar todos os dias em horário de pico pela Avenida Paulista, em São Paulo. Para quem não sabe, a Avenida Paulista é uma das ruas mais importantes do Brasil inteiro, né? Muitos bancos, muitas financeiras, é um centro nervoso ali de São Paulo, né? Que muita gente passando o dia inteiro por essa avenida, né? Então ele fala, passando pela Avenida Paulista, no momento em que o ruído apresenta intensidade de 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Calcule o nível sonoro a que essa pessoa está exposta todos os dias, tá? Então vamos lá. O que, que a questão deu para gente? Perdão, o I0 ele não deu. E esse é um problema de nível sonoro, porque tem questões mesmo em vestibular que não dá esse valor, e infelizmente a pessoa tem que saber de cabeça. O autor da questão acha que é obrigatório que a pessoa tenha esse valor de cabeça, tá certo? O que eu não concordo. Eu, quando vou fazer uma prova, mesmo no presencial, né, ou eu dou o valor ou existe consulta para o aluno poder ler, procurar isso no caderno, no livro dele, entendeu? Não obriga a pessoa a saber esse valor, tá certo? Mas no vestibular não é assim, não tem consulta, então é problemático, mas infelizmente isso acontece de esse valor não ser fornecido, tá certo? Infelizmente. Tá? Ele te deu a intensidade do local, 10 a menos 3 watts por metro quadrado, e a questão que era o nível sonoro, o beta. Então a gente vai lá e aplica a equação. Né? Então, como que vai ser a conta aqui? Né? Como que a gente vai substituir e fazer a conta lá na expressão? Então, a gente vai substituir, então, o I0, né, ele vem aqui, ele entra aqui, o I, ele entra lá em cima. Ok, beleza? Então, vamos fazer substituição, tá vendo? Substituir. Bem, agora, às vezes em aula, eu pergunto para a pessoa assim, e agora, o que, que eu faço? A pessoa olha para essa expressão aqui, ó, né? E fala, professor, tem o log de uma divisão. Vamos usar aquela propriedade. Log da divisão é a subtração dos logs. Mas não compensa, apesar de funcionar aqui, não compensa fazer isso. O melhor aqui é você fazer o seguinte: você trabalha toda a matemática que está dentro do parênteses aqui, depois do log, resolve tudo que tem para resolver. Na hora que você não tiver mais nada para resolver, aí sim você aplica o log que está para o lado de fora. E aqui a gente pode dividir, né? Dividir 1
por 1 dá 1, e divisão de potência de 10. Lembra que você mantém a primeira mantém a base, perdão, e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 12, certo? Que vai dar mais 8, né? 9, 9, 10, 11, 12, tá? Então, não sabe fazer conta? Então, olha lá, tá certo? Peguei o 10 a menos 3 com 10 a menos 12, mantive a base e subtraí os expoentes. Menos 3 menos 12 é a mesma coisa que menos 3 mais 12, que é a mesma coisa de mais 9, certo? Então, repara que agora aqui, ó, não tenho mais nada para resolver nessa parte aqui, certo? Aqui eu faço propriedade de logaritmo. Lembrando que 1 vezes 10 a mais 9 é a mesma coisa que 10 na mais 9, né? E qual é a propriedade aqui? É aquela propriedade do A na B, certo? Log do A na B, que a gente pega o B, que é o expoente, e joga lá para frente do log. E sobra o número que é a base, né? Então vai ficar, olha lá, ó, a propriedade aqui, pega o 9, joga lá para frente do log, beleza? Então vai ficar 10, que você não mexeu, vezes o 9 que você transferiu, log de 10. Quanto que vale o log de 10, que a gente colocou lá nas propriedades logarítmicas? Log de 10 vale 1, correto? Então vai ficar 9 vezes 1, 9 vezes 10, 90, certo? Então lembra que 90 é o barulho parecido com o do secador de cabelo. É um barulho considerável, né? E se a pessoa ficar ali na avenida por um bom tempo, isso vai prejudicar a audição dela. Não vai ser bom. Certo? Ok? Ah, mas eu não entendi. Não. Volta o vídeo, vê de novo, ou para o vídeo, vê se você entendeu a sequência o mecanismo aí, né, do trabalho com log. E eu te digo, você vai ver, pega a minha lista para fazer, pega a questão do livro, onde for, você vai ver um monte de questões que o procedimento é justamente esse. É a mesma coisa. Se você faz um, faz dois e entende, você vai repetir o mesmo processo em outras questões. Tá bom? Bom, seguindo. Página 458, questão 20 do livro de vocês também. Olha lá. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metro quadrado de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ou seja, o tímpano está aqui, a onda está chegando aqui, tá certo? Fazendo assim, a gente tem uma percepção auditiva melhor do que o som que vem torto, vamos dizer assim, tá certo? Suponha que ela ouça um som contínuo de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos. A quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi. Então aqui você tem valores de energia em joule. Aí você fala assim, e agora? Energia. Onde que a gente viu energia? A gente falou de energia, mas cálculo com energia? Mas espera lá. Olha só, a questão te deu nível sonoro, tá vendo? Nível sonoro. Te deu área e te deu tempo. Aí você fala assim, me deu a área. Poxa, na aula passada a gente viu uma equação que tinha área, era a equação da intensidade. Intensidade é potência sobre a área, né? Bom, eu consigo nessa equação, lembra da equação? Ó, intensidade é potência sobre a área. Ele me deu a área, tá aqui. Ele me deu os decibéis, o nível sonoro. Com o nível sonoro, eu consigo calcular a intensidade, não consigo? Consigo. Então, vai me faltar potência aqui. Mas como que eu vou fazer relação entre potência e tempo? Quando nós lidamos com termologia, né, ou lá no primeiro ano também se lida com isso, a gente trabalha com a situação de potência. Potência é uma energia num tempo. Está recordado disso? Tá certo? A gente viu isso em termologia, quando nós falamos de calorimetria. Tem uma aula só de potência, tá? E também é visto no primeiro ano. Na verdade, toda vez que você lida com um tipo de energia, o conceito de potência está ligado, porque energia pelo tempo é sem potência, certo? E esses watts
né, que a gente tem na equação da intensidade aqui, ó, é potência, energia pelo tempo, certo? Então, olha aí qual é o raciocínio que a gente vai ter que ter para resolver isso aqui. Ah, mas é difícil. Não, infelizmente não tem jeito, é uma sequência de raciocínio, tá certo? Então, com os decibéis aqui, nós vamos calcular a intensidade, certo? E daí, com essa intensidade diária, nós vamos calcular a potência. Com a potência e o tempo, que é 5 segundos, nós vamos calcular a energia, que é o que a questão está pedindo. Está vendo a sequência de raciocínio? É assim que a gente vai fazer. Ah, mas é complicado. Esse tipo de situação aparece com certa regularidade. Você vai pegar minha lista de exercício e vai ver questão desse jeito. Tá certo? Porque isso é cobrado com certa regularidade, porque a gente está lidando com energia no final das contas, né? Se a gente está lidando com energia, a gente está lidando com potência. Se está lidando com potência, a gente está lidando com intensidade. Se está lidando com intensidade, está lidando com nível sonoro. Uma coisa que vai puxando a outra. Fechou? Então, bora lá. Ah, me acompanha aí. Olha os dados. O que nós temos? Nós temos o tempo, 5 segundos. Nós temos a área, 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Nós temos o nível sonoro, 60 decibéis. Nós precisamos da energia, certo? Aí olha aquele raciocínio que eu fiz com você. Aqui nós temos a equação do π, certo? Nós temos a equação da potência e energia pelo tempo. Aí eu vou substituir uma coisa dentro da outra, certo? Eu vou igualar. Eu igualei essas duas potências aqui, ó, porque a potência é a mesma, né? Eu fiz a igualdade entre essas duas relações. Aí, aqui e E sobre T aqui. Fechou? Eu igualei as duas equações. Tá bom? E como ele quer energia, eu passei o tempo lá de lá. Então está aqui pronta a minha nova fórmula. Porque eu não precisava montar uma fórmula. Eu poderia fazer que nem o raciocínio que eu fiz com você agora há pouco. Eu vou calcular a potência, depois eu calculo a energia. Para calcular a potência, eu preciso da intensidade. A intensidade eu vou tirar do beta, e assim vai. Tá? A sequência que a gente tinha feito. E essa equação aqui, ele fala assim, ah, vou decorar essa equação. Não, essa aqui não é uma equação pronta. É uma equação que a gente montou específica para essa questão, tá certo? Para essa situação aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, qual é a primeira coisa? Eu tenho que tirar a intensidade a partir do nível sonoro de 60, lembrando que o I0 é 10 a menos 12. Fechou? Vamos lá jogar na equação, tá? Olha lá, 60, 10 log de I sobre 10 a menos 12. Então, a minha necessidade agora é calcular esse I aqui, tá? Qual é a primeirinha coisa matemática que a gente vai fazer aqui? Tá certo? Dá pausa no vídeo e pensa. O que eu vou fazer agora? Ah, vou resolver o log, o que eu vou fazer? Não, na verdade, você vai passar esse 10 para o lado de lá dividindo, já que ele está multiplicando. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero o i. Então, tudo que não é i, que está do lado do i, vai ter que ser jogado para o outro lado, já que eu quero isolar a intensidade, eu quero calcular a intensidade, correto? Então, eu vou passar esse 10 dividindo, ou simplesmente vou cortar esses dois zeros aqui, certo? É o que vai acontecer aqui, ó, lá, cortei os dois zeros, fechou? Aí agora, o que a gente faz? Aí em aula, quando eu pergunto, ó, chegamos bem aqui, e agora, o que a gente faz? Tem gente que me dá a sugestão de fazer o seguinte, cara, tô precisando cortar o cabelo, fazer a barba. Tem gente que me dá a sugestão do seguinte, ó, professor, não tem a propriedade logarítmica do log da divisão, e aqui a gente tem uma divisão, tem o log da divisão, eu vou fazer, log da divisão é a subtração dos logs. Tudo bem, dá certinho, mas vai te dar um trabalho desnecessário. A gente pode fazer uma outra coisa aqui que vai facilitar o nosso processo. Mas se você quiser seguir esse caminho, né, que foi falado agora, pode seguir que funciona direitinho, mas eu acho melhor, mais rápido, você fazer o seguinte. Olha só, vamos voltar aqui para minha, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Olha só. Imagina que você vai ter que calcular assim, ó, x ao quadrado é igual a 4, né? Como que você calcula isso aqui? Você diz para mim, ah, o x é 2, professor. Por que 2? Eu te pergunto. Aí você fala assim, não, porque eu pego esse 2 aqui, ó, e lá na matemática eles me mandam passar para o outro lado da igualdade no formato de uma
raiz, não é mesmo? Então vai ficar uma raiz aqui, ó, enquanto esse quadrado some, não é mesmo? Você passou para o outro lado da igualdade, o quadrado, e o quadrado virou uma raiz quadrada, certo? Se você tem uma multiplicação, você passa para o outro lado fazendo uma divisão. Se você tem uma soma, você passa para o outro lado fazendo uma subtração. Essas são propriedades que a gente usa com muita frequência, né? Quando a gente trabalha matemática básica, correto? Mas, e se você tiver, como a gente tem ali, a gente tem um 6, lembra do que está lá na expressão? Olha só, vou voltar lá para você ver, ó, 6 log de tal, né? Então, deixa eu voltar para cá. Opa, volta. Aí aqui a gente tem um log, correto? De um número qualquer ali que a gente tem aqui, tá? Isso não interessa aqui, tá bom? O que vai acontecer? É mais fácil você observar o seguinte. Eu vou pegar esse log do lado de cá, agora eu vou fazer o contrário do que eu fiz aqui em cima. Eu vou passar ele para a esquerda. E qual é o contrário, entre aspas, de log? Porque aqui o contrário do quadrado é raiz. Eu passo o quadrado para o outro lado, ele vira raiz. E aqui, o log, quando eu passo ele para o outro lado, ele vira o quê? Ele vira potência de 10, base 10, certo? Aí eu vou escrever esse 6 de novo? Não, eu vou escrever 10 elevado na 6, igual o que sobrou do outro lado lá, certo? Beleza? Repito, é recurso matemático, né? Às vezes eu não tenho, né, muito traquejo de professor de matemática, usar as palavras bonitinhas que eles usam, direitinho e tal, mas para ser efetivo aqui é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o log e vai puxar para o outro lado da igualdade, transformando em base 10. E aí o número que está do lado de lá ele vai virar expoente. Ok? Por isso que você vai ver agora acontecendo a mágica. Ó. O log ele vai para o lado de lá e vai virar potência de 10. Tá vendo? Agora, o que que acontece? Agora, você tem que achar o i. Essa é a sua pergunta. E aqui tem o 10 a menos 12 dividindo. Então, ele vai para o lado de lá fazendo o quê? Multiplicando. E aí você encontra o i, deixa o i isolado aqui como você queria encontrar. Tá? É uma sequência matemática que, infelizmente, não dá para a gente evitar. Fechou? Certo? Então, é o que acontece. Eu vou passar o 10 a menos 12 multiplicando. Aqui, como que você faz a multiplicação de potência de 10? Você mantém a base e soma os expoentes agora, né? Anteriormente, a gente fez, mantém a base e subtraiu o expoente, porque era divisão. Agora, como é multiplicação, você mantém a base e soma os expoentes. Então, aqui dá 10 a menos 6, né? Mais 6 com menos 12 dá menos 6. Pronto. Acabou a questão? Claro que não. A gente só encontrou a intensidade. Agora a gente vai naquela equação que foi montada para terminar. Fechou? Então lá, a gente tem o tempo, nós temos a área, nós temos agora a intensidade que foi calculada, nós queremos energia. Aí tem aquela relação que foi montada, lembra? Agora é só multiplicar tudo e a gente tem a energia 3 vezes 10 a menos 10 joules, que no caso é a letra C. Correto? É complicadinho, porque tem uma sequência, mas quem não tem muita dificuldade com matemática, não tem muita dificuldade com esse processo de organização de resolução, não tem dificuldade, porque não é uma questão tão difícil, é só seguir a lógica que é necessária para esse caso, para essa situação, tá? Repetindo que esse processo é um processo muito comum. Então, né, essa forma de pensar, ela vai se repetir em outros momentos, em outras situações. Tá bom? Ok? Beleza. Por último, eu acho que por último, se eu não me engano, é a última questão aqui, uma questão lá da minha lista de exercícios. E essa questão aqui, ela tem uma coisa para a gente tomar muito cuidado. Olha só. Um cachorro, ao ladrar, emite um som cujo nível de intensidade, ou nível sonoro, é de 65 decibéis. Se forem dois cachorros latindo,
ao mesmo tempo, em uníssono. Uníssono é uma coisa que a gente às vezes considera, mas que na prática é impossível dois cachorros latirem em uníssono. O que é uníssono? Eles terem exatamente o mesmo som. Mas lembra, até para os cachorros existe o timbre, né? A fonte é diferente. Pode ser a mesma raça, pode ser cachorro gêmeo, não interessa, tá certo? O som de ambas as fontes é diferente. Um pouquinho que seja, mas é diferente. Aqui a gente vai considerar que eles são em uníssono, o que é impossível, mas a gente considera, tá certo? Então, se forem dois cachorros latindo ao mesmo tempo, lembrando que um cachorro é 65 decibéis. Dois cachorros vai ser quanto? E aí, olha só, muita gente faz o seguinte: o cara lê essa questão e vai tentar resolver. E às vezes você aí mesmo já sabe a resposta. Ou pelo menos acha que sabe. Você fala assim, ó, são 65 decibéis, um cachorro. Dois cachorros é quanto? Aí a pessoa vai lá e faz isso aqui, né? Um cachorro, 65 decibéis. Dois cachorros é X. X é 130. Letra D. Fechou? Aí ele vai lá e marca letra D. Olha que bonito, que fácil, né? Beleza. Agora, para um minuto, para o vídeo, se você quiser, e tenta pensar por que que essa resposta é ignorante, é horrível, mas que ela está aí com um propósito. Pensa um minutinho. Vou tomar uma água. Você pausou o vídeo ou não, né? Mas vamos lá. Primeiro, a resposta de 130 decibéis. Por que que ela está aí? Porque o autor dessa questão sabe que tem gente que não tem a mínima noção do que essa questão está pedindo para ele, ou para ela, a pessoa, né? E ele vai apelar para aquilo que ele acha correto. Regra de três. E regra de três é um recurso muito legal que a gente tem da matemática, que a gente usa em física, mas que é algo que faz a gente errar muitas questões. Porque regra de três não serve para tudo. Quem dera fosse, né? Que ela servisse para tudo, ia facilitar muito para a gente. Mas ela não é. E por que que aqui não é? Porque lembra da primeira tabelinha que eu mostrei para vocês? A relação não é direta, não é uma regra de três. Portanto, não dá para fazer a regra de três aí. Tá certo? Então, esse 130 decibéis está aí porque o autor da questão sabe que tem gente que vai apelar para a regra de três. Certo? Mas, se a pessoa recorre à regra de três, é porque ela não tem noção nenhuma do que ela está calculando. Porque, lembra, qual é o limite da dor? Você lembra de cabeça? Você está pensando em, é 120 decibéis. Bom, dois cachorrinhos latindo junto vai chegar a 130? Presta atenção. Imagina se for um canil com 10 cachorros, vai dar 650 decibéis? Já parou para pensar nisso? 650 decibéis você mata a população do planeta inteiro. Porque é um nível sonoro absurdamente gigantesco. Beleza? Então imagina só um canil com 10 cachorrinhos latindo junto. Não tem como imaginar numa regra de três. Fechou? Outro detalhe. Lembra que eu falei para vocês que quando for necessário o log de um número, 2, 3, 4, 5, a questão vai te dar? A pessoa que usa a regra de 3 nessa questão, ela ignora o log de 2 aqui. Será que ele pensa, pô, o cara deu esse valor aí à toa, só para me confundir? Não, cara. A grande maioria dos valores que a gente recebe numa questão em física, você vai usar, tá certo? Eles são jogáveis, não é um NPC lá que fica lá parado lá e não serve para nada, tá certo? Um bonequinho no jogo que ele fica ali só fazendo volume. Não, tá certo? Você vai precisar do log de 2 aqui, tá bom? Ok? Então, como que a gente vai resolver? Então, não é regra de 3, correto? Você ignora isso aqui, não é regra de 3. Como a gente vai fazer? O raciocínio é o seguinte: não dá para fazer regra de 3. Por quê? Porque o nível sonoro ele não é acumulável. Ele não é assim, eu tenho uma fonte de 30 decibéis, eu tenho uma outra fonte de 30 decibéis, vai dar 60 unindo os dois. Não. O nível sonoro não é somável, nem multiplicável diretamente. Mas o nível sonoro não, mas a intensidade sonora é somável, é multiplicável, ou seja, o I, tá certo? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que calcular
Para achar o beta 2 para 2 cachorros, eu tenho o beta para um cachorro. Eu vou precisar achar a intensidade de um cachorro só, certo? Vê se você pega a lógica da questão. Ao ter a intensidade de um cachorro, eu vou multiplicar essa intensidade por 2. Eu vou ter a intensidade de 2 cachorros. Depois eu calculo o nível sonoro para essa intensidade dobrada. Aí você vai pensar por que ele deu o log de 2? Por causa desse 2 que eu tenho que multiplicar de 2 cachorros. Tá certo? Então, é algo que, se você tiver um pouco de cuidado, você não embarca nessa latada, dessa bobagem que é fazer regra de 3, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o I para 65 decibéis. E aí, repara que agora há pouco a gente fez, só que era 60 aqui, não é? Agora é 65, ou seja, o caminho é o mesmo. Eu vou passar o 10 dividindo, vai dar 6,5, certo? O log aqui eu vou passar para o lado de lá, na potência de 10, vai dar 10 na 6,5. Aí você fala assim, 10 na 6,5, que número estranho, isso não tem problema, segue o baile, tá? Aí eu vou pegar esse 10 a menos 12 aqui e vou multiplicar para o lado de lá, do jeitinho que aconteceu na questão anterior, certo? E vou calcular o I. O I dá 10 na 5,5. Por quê? Porque eu vou manter a base aqui e vou somar os expoentes. 6,5 com menos 12 dá 5,5 positivo. Isso para um cachorro. Fechou? Um cachorrinho só. Agora eu vou dobrar essa intensidade. Um cachorro é 10 na 5,5. Dois cachorros são 2 vezes 10 na 5,5. Correto? Para dois cachorros. Aqui eu posso fazer uma regra de 3. Tá? Agora eu retorno na equação de beta com a nova intensidade, tá vendo aqui, ó, de dois cachorros, a intensidade inicial, que é a mesma sempre, vou calcular o novo beta, o beta para dois cachorrinhos, certo? Tá vendo? Agora, beta 10 log de I sobre 0, vou substituir, ó, o I2 aqui no I, o I0 aqui, e vou fazer a conta normal. Aqui eu vou dividir esses dois valores, e vou manter a base e subtrair os expoentes. 2 por 1 dá 2, né? E 5,5 menos 12 dá mais 6,5. Agora, olha só, aqui sim, tá vendo? Eu não tenho mais o que fazer aqui com a matemática. Eu não tenho mais o que fazer. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade da multiplicação. Log de 2 vezes 10 na 6,5 é log de 2 mais log de 10 na 6,5. Olha aqui, ó. Ó, a propriedade da soma, da multiplicação, que é a soma dos logs. Lá, log de 2, abre uma chave aqui para deixar tudo por raso de fora, né? E log de 10 na 6,5. Agora você já sabe o que eu vou fazer aqui, ó. Log de 2, a questão deu. Se eu não me engano, é 0,3, não é isso? Aqui você vai pegar esse 6,5 e vai trazer para frente. E vai multiplicar o log de 10, que é 1, vai dar 6,5, né? Então, olha lá. Ó, log de 2, eu repeti, é 0,3. Aqui passa para frente, vai dar 6,5 log de 10, que log de 10 é 1, é 6,5. 6,5 mais 0,3, 6,8. 6,8 vezes 10, 68. E daí já é um valor mais é provável, é possível, né? Não é aquela maluquice de 130 decibéis. Ok? Tá certo? Você vai encontrar em lista esse tipo de coisa. A questão vai lá dar um equipamento, ele gera um som, e se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 10, quanto que vai ampliar meu nível sonoro? Tá certo? Por exemplo, até verificar se isso não vai ser problemático, a gente colocar mais equipamentos gerando som com o mesmo nível sonoro ali, tá certo? Com um aumento do nível sonoro, melhor dizendo, e aí pode prejudicar quem está ali lidando com aqueles equipamentos e coisas do tipo, como a gente já analisou para trás, certo? Tem a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês junto com a apresentação e etc. Lembrando mais uma vez que essas aulas extras aqui, elas não vão entrar em cobrança de prova, em atividades, nem nada, avaliação de recuperação, nada. É só para quem quer aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos de ondulatório. Fechou? E se preparar melhor também para o Enem, que vem aí para vocês mais adiante. Tá bom? Ok? Muito obrigado pela sua presença. Um abraço, um beijo, até mais.